Metade do ano já se passou e esse é um ótimo momento para nós revermos os nossos objetivos e metas que nós nos propomos a fazer nesse ano de 2025. E um dos meus objetivos está sendo colocar a leitura como um hábito na minha rotina e é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Olá, mulheres! Eu me chamo Aline Bernardo e seja muito bem-vinda ao meu canal. Como vocês puderam ver, hoje a gente vai estar conversando sobre um assunto um pouquinho diferente que está fazendo parte da minha rotina nesse ano de 2025. Para começo de conversa, eu não fui uma pessoa que foi exposta a livros, à leitura desde sempre. Muito pelo contrário, nós não tínhamos esse hábito de ver os nossos pais lendo ou compramos livros. Para não dizer que não líamos nada, nós tínhamos o hábito de ler a Bíblia. Eu cresci num lar cristão. A única pessoa que eu via tendo esse hábito de levar livros para casa e devorar os livros assim um após o outro era a minha irmã. Eu sempre vi minha irmã como uma leitora muito assídua. Tempos depois ela comprou um Kindle também por conta dessa paixão dela com a leitura. Não sei ao certo se foi alguma professora, alguém na escola que incentivou ela a ter esse hábito, mas eu lembro dela sempre trazer livros para casa, pegar na biblioteca da escola e ter esse hábito muito presente na vida dela desde criança, depois como adolescente, como jovem também. Por outro lado, eu não fui assim. Todas as vezes que eu me colocava a ler um livro, eu sempre parava no meio do caminho. Para mim sempre foi um hábito muito difícil de manter, tanto porque eu procrastinava o momento de ler, porque eu ficava com preguiça mesmo, ou porque eu preferia outras coisas, até mexer em redes sociais, em celular, então sempre foi assim. Se eu conseguisse finalizar um livro por ano, para mim era muito. Em 2023 eu conheci o Samuel. Quando eu o conheci, ele era professor da escola bíblica, que era um dos meus trabalhos preferidos na igreja, na congregação onde eu congregava antes de me casar. As escolas bíblicas eram na terça à noite e do Samuel era no domingo pela manhã e ele dava aula. Então, desde que eu o conheço, ele tem esse hábito muito presente de comprar livros, de ler e de assim, em 2, 3 dias ele conseguir devorar um livro. E o que eu acho mais interessante ainda, ele consegue guardar, consegue memorizar muito mais que eu. Apesar de que tem coisas assim que ele esquece, mas quando se trata de livros, ele guarda muito bem. Já eu tenho mais dificuldade com a memorização. Inclusive, o fato do Samuel ter sido professor de escola bíblica foi o pontapé para mim finalmente querer conversar com ele, porque depois de um tempo de insistência, eu lembro de um dia ele perguntar se poderia me ligar para a gente conversar sobre a aula que ele tinha dado. Então, depois de um culto, ele me ligou para a gente conversar sobre o tema. Foram horas de conversa, tanto sobre a aula como sobre alguns autores que a gente admirava, algumas passagens. Também falamos sobre as doutrinas bíblicas que nós acreditávamos, que nós defendíamos. E desde então, cá estamos com quase 2 anos de casamento. Então, o fato do Samuel ser um leitor muito assíduo, ele me incentiva muito a ter esse hábito. Então, é algo que eu me propus esse ano a colocar de vez assim na minha rotina. E eu quero contar um pouquinho mais nesse vídeo dos livros que eu já li esse ano, contar um pouco de como está sendo a minha experiência e também passar algumas dicas, porque vai que você está nessa jornada de perseverar na leitura, assim como eu. E eu decidi consumir mais conteúdo em formato de livros, tanto porque eu sei que tem muitos bons autores, que a gente pode aprender sobre diversos assuntos através dos livros. Então, primeiro pelo aprendizado, mas também porque eu queria tornar isso um hobby, também queria tornar isso um relaxamento para mim. E o primeiro livro que eu li foi O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu sou uma pessoa que gosta muito de histórias de época, tanto pela cultura, pelos comportamentos, arquitetura, também pelas vestimentas, tanto que eu gosto muito de filmes e séries. A minha série favorita é Downton Abbey, inclusive. Então eu tenho uma paixão realmente por essas coisas de época. Assim como tem pessoas que são apaixonadas por coisas asiáticas, né, pelos doramas que ficaram muito em alta nos últimos tempos, o meu gosto é pelas histórias de época. Por essa história em específico, eu tenho um carinho muito grande, porque eu lembro muito de assistir o filme Orgulho e Preconceito com a minha irmã, com a minha mãe também, que é a história de 5 irmãs da família Bennet, em uma época onde não existia mulheres herdeiras. Então a história vai se desenrolar a partir disso. Também quando soldados, quando homens ricos e solteiros passam a estar no lugar que elas viviam. E dois dos personagens principais é Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy. Como o título já diz, Orgulho e Preconceito, a história se desenrola com eles dois tendo orgulhos, com eles dois tendo preconceitos um sobre o outro, o que só acaba adiando o romance que eles podem ter, porque lá no fundinho eles têm um sentimento um pelo outro. Quando finalmente estiver segura do amor dele, pode se apaixonar como bem entender. Tudo isso está muito certo, replicou Elizabeth, para aqueles casos em que o que prevalece é o desejo de se casar bem. Esse é um dos meus trechos preferidos, porque fala da segurança que nós mulheres temos que ter em entregar o nosso coração para um homem que vale a pena, para entregar o nosso coração para um homem que realmente vai ter um compromisso, uma responsabilidade conosco.
E eu sou apaixonada por essa história, não apenas por ela, mas também pela escritora. A Jane Austen, esse período que ela viveu, o final dos anos 1700 e o início dos anos 1800, foram um pano de fundo para as histórias dela. Isso que aconteceu naquele tempo acabou sendo um bom alicerce, uma boa bagagem para ela escrever os romances dela. Uma das minhas coisas preferidas nessa autora é que ela aborda assuntos muito importantes ao longo da história, não como uma palestrinha que está ali para ensinar alguma coisa, mas ao longo da história você vai entendendo ensinamentos, valores, coisas que ela mesma pensava. Outro ponto que eu acho muito interessante é como ela mostra virtudes e também pecados e também os defeitos através dos personagens, vai falando características dela, tanto física como também na personalidade, o que gera muita identificação em quem está lendo. Então, sempre tem aquela personagem que a gente acaba se identificando pela personalidade. Eu super recomendo essa história, mas se você não tem o hábito, não tem o costume de consumir coisas de época, além de consumir histórias literárias, eu te aconselho a assistir o filme, porque vai que você acaba se interessando mais e no livro tem muito mais detalhes. E aqui vai a primeira dica que eu tenho usado para que eu consiga ler mais, que é escolher livros com temas, com assuntos e com histórias que eu gosto. Uma coisa que eu percebo hoje é que alguns livros que eu pegava para ler, eu não tinha o ânimo de continuar, porque não era história sobre algo que eu vivia, sobre algo que eu me interessava ao ponto de querer saber mais. Então, como eu sei que eu gosto de histórias de época, como eu sei que eu já gosto do filme, fica muito mais fácil eu ler o livro. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de ficção ou de suspense, fica muito mais fácil se você consumir coisas que sejam desse gênero. E a segunda coisa que eu tenho feito é também intercalar entre os gêneros que eu gosto. E falando em mudança de gênero, é por isso que o segundo livro que eu li foi o livro Ego Transformado, do Timothy Keller. O subtítulo diz A humildade que brota do evangelho e traz a verdadeira alegria. Como o título já diz, o pastor e teólogo Timothy Keller, conhecido também como Tim Keller, fala sobre o orgulho, sobre ego, fazendo um contraponto com a verdadeira humildade que nós podemos alcançar em Cristo. E ele faz isso baseado num texto que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Então ele faz assim uma linda exposição destrinchando esse assunto. Ele faz isso de uma forma muito leve, muito gostosa de se ler. O ego vive chamando a atenção para si mesmo, e isso todos os dias. É comum reclamarmos que alguém feriu nossos sentimentos, mas os sentimentos não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado. Nosso eu, nossa identidade. Os sentimentos continuam ótimos, é o ego que dói. Essa é o tipo de leitura que eu chamo de voadora santa, porque a cada página que você vai percorrendo desse livro, você se sente muito confrontado, porque o ego é uma inclinação natural que nós temos por nós sermos pecador. Eu decidi ler esse livro porque no ano passado eu li O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo, e eu vi em um vídeo, não lembro se foi no Instagram, se foi no TikTok, de indicações do vi que quem gostou de O Deus que Destrói Sonhos poderia gostar muito também do Ego Transformado. E de fato, eles têm uma boa relação, apesar de que O Deus que Destrói Sonho, ele tem uma linguagem mais brasileira, digamos assim, já que foi escrito por um brasileiro, ele traz alguns exemplos que nós brasileiros conhecemos bem. É bem curtinho, no Kindle tem 38 páginas, e esse também foi um dos motivos que eu escolhi lê-lo no Kindle. Porque eu era uma pessoa que tinha preconceitos com livros digitais, que eu gosto dessa experiência de folhear o livro, de pegar, de marcar, apesar de que existem aplicativos para fazer isso e no Kindle também dá. Eu pensei, como esse livro é bem curtinho, eu vou me dar uma chance de ler ele no Kindle, porque quem tinha o hábito de usar ele era o Samuel. Eu comprei esse Kindle da minha irmã, ele sempre costumava ir na casa dos meus pais com livros na bolsa, às vezes era mais de um livro, sempre com uma dó de rasurar, de acabar desgastando ali a capa. Quando ele viu esse Kindle da minha irmã, ele ficou assim apaixonado, então eu fiz uma surpresa para ele de comprar. Já estávamos noivos, ou seja, eu já sabia que também seria meu, mas só esse ano que eu me dei uma chance de usar ele e gostei. Além de marcar, também consigo fazer anotações, além de que o preço dos livros são muito baratinhos, sempre tem também promoções. Então, livros que sejam mais curtos, até de 150 páginas, por exemplo, eu estou disposta a ler no Kindle, gostei da experiência, apesar de que o livro físico continua sendo o meu preferido. E aqui vai a terceira dica, que é escolha ler no formato que você mais gosta. Eu acompanho pessoas que só leem livros no Kindle, livros de suspense, livro de ficção, que é um gênero que a pessoa gosta, e o Kindle tem essa praticidade de você poder levar para qualquer lugar, de você não precisar ali à noite, por exemplo, você quer se deitar, você não precisa ter o peso do livro, né, ficar folheando. Então o Kindle acaba sendo mais prático também, mais maleável. Você tem facilidade em ler livros em formato digitais, escolha, mas também se você só se adaptar aos livros físicos, escolha
escolha os livros físicos. No meu caso, eu estou intercalando entre os dois. O terceiro livro que eu li, também no Kindle, foi O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot. Eu sempre ouvi muito falar da Elizabeth Elliot como uma mulher de fé, como uma mulher de superação. Como o título já diz, ela vai falar sobre dor, sobre sofrimento, a partir de experiências que ela presenciou e que ela passou. Já no início do livro, ela conta sobre o falecimento dos seus dois maridos. Ela foi uma missionária que cresceu em um lar cristão. A sua casa já tinha esse ritmo deles receberem pessoas, deles estarem imersos nesse ambiente missionário. E ela casou então com seu primeiro marido, também missionário, e eles dois iam fazer um trabalho missionário numa aldeia indígena. E eles foram separados. Primeiro foi o seu marido Jim Elliot e depois ela iria também. E nessa ida ele acabou sendo morto pelos índios que ele mesmo iria evangelizar. Então ele ficou desaparecido por um tempo até que chegou a notícia para ela. E 2 anos depois ela foi morar com esses índios que haviam matado seu marido e fez ali o trabalho de evangelização com eles. Aqui a gente vê a força, a ousadia e a perseverança que ela teve em não ter desistido de fazer o trabalho missionário, apesar do que aquela população tinha feito com o seu marido. Anos se passaram depois que ela voltou para os Estados Unidos e ela se casou pela segunda vez, que com 3 anos e meio de casamento, ou seja, recém-casados, ele veio a falecer do câncer. E ela conta experiências pessoais que ela teve com Deus e aprendizados que ela só obteve a partir dos sofrimentos que ela vivenciou. Algumas situações difíceis têm ocorrido na minha vida, é claro, assim como na sua. E eu não posso lhe dizer sei exatamente aquilo pelo qual você está passando, mas posso afirmar, conheço aquele que sabe. Deus tem um propósito amoroso e ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. O sofrimento nunca é em vão. Tudo que essa mulher foi vivenciando construiu um legado dela ter sido uma missionária, palestrante, com vários livros escritos. Em Deus nós podemos vencer todas as coisas. Então, o testemunho dessa mulher me encorajou muito, me edificou, me fez lembrar de muitos momentos difíceis para mim no período do luto. Sem dúvidas, é um livro que eu super te recomendo a ler. Ele também é um livreto, se eu não me engano, aqui no Kindle ele tem 98 ou 90 páginas e também é um livro curto, apesar de ser um livro muito profundo. O quarto livro que eu li foi O Persuasão, da Jane Austen. Voltando aos romances literários, mais uma vez, eu comprei esse livro juntamente com Orgulho e Preconceito num box de 3 livros. Nele, ela conta a história de Anne Elliot, uma moça de uma família muito renomada e de uma família rica, que quando jovem se apaixona por um funcionário da marinha, o Frederick Entwistle. Eu acho que o nome é assim, porque eu não sei vocês, mas eu vou lendo as histórias e eu vou inventando a pronúncia dos nomes que eu não sei pronunciar. E por conta dele não ter uma posição social, por conta dele não ter recursos grandes como ela, sendo uma pessoa rica, eles acabam rompendo o relacionamento, se distanciando, ele vai embora, até que anos depois ele volta, não como um funcionário da Marinha, mas como um capitão da Marinha. Ele volta para a cidade sendo um homem de posição, de respeito, de prestígio, onde todas as pessoas agora querem ele por perto, e ela percebe que ela ainda guarda ali uns sentimentos por ele, mas aí fica a grande questão, será que ele vai querer um relacionamento se ela deixou quando ele era nada, digamos assim? Então a história dá essa curiosidade na gente. Mais diferente do Orgulho e Preconceito, essa história demorou muito a engatar, demorou muito a me prender. No início eu achei ela muito maçante. Eu lembro de mandar mensagem para minha irmã perguntando se ela já tinha lido e o que ela tinha achado, porque eu estava achando a história muito cansativa, porque demorou muito as coisas acontecerem. Eu lembro que foi do meio da história para o final que as coisas começaram a engatar, que a história começou a se desenrolar, a ficar mais intrigante, assim, mais curiosa. Eu quase desisti dessa leitura do meio para o fim, até que valeu a pena. Se fosse para mim dar uma avaliação para Persuasão, eu daria apenas 3 estrelas por conta das coisas demorarem a acontecer. Nunca era uma casa, nunca era bem cuidada, observou o Sr. Shepherd, sem uma dama. Muitos romances de Jane Austen ganharam filmes, e esse não foi diferente. Vi que tem um filme bem antigo e também tem um filme mais atual, feito pela Netflix. Infelizmente eu não consegui assistir o filme antigo, porque o filme reproduzido pela Netflix para mim foi uma decepção total. Eu até andei olhando algumas resenhas, vi também que outras fãs da escritora assim super se decepcionaram, porque a Netflix acabou mudando a forma como as personagens falavam, alguns acontecimentos, então assim, muito decepcionante, nem perto do nível
livro, que é Jane Austen. Então o filme eu não recomendo. O quinto livro que eu li e que muitas seguidoras cristãs devem conhecer é O Peregrino, do John Bunyan. Não sei ao certo se a pronúncia dele é assim. Esse é um dos livros preferidos do Samuel e essa é a edição que, além de capa dura, ela é toda ilustrada também. Então, além de ter esse desenho do mapa na contracapa, tem várias ilustrações ao longo da história. E uma das coisas que eu achei muito interessante nesse livro é que tem várias notas de rodapé com os versículos com as referências que o autor usou para escrever essa história. Porque O Peregrino é uma ficção cristã, onde vai contando a história do personagem cristão rumo à cidade celestial. Então, durante a história, ele vai passando por vários desafios, ele vai encontrando vários personagens que têm uns nomes bem interessantes, como Fiel, Esperançoso, Obstinado, Hipocrisia. O autor colocou os personagens com nome baseado nas virtudes ou pecados que influenciavam eles na caminhada. E eu acredito que esse é daqueles livros que todo cristão deveria ler, porque ele conta através de uma história muito gostosa de ler, muito intrigante, nossa jornada rumo ao céu, desafios que nós passamos aqui na Terra e pessoas também que nós encontramos, pessoas que nós até já fomos no passado ou características pecaminosas que nós ainda temos e que precisamos lidar, que precisamos lutar. É um livro muito encorajador. Eu também recomendaria ele para novos convertidos, para pessoas que estão ali iniciando a fé, para jovens adolescentes cristãos também. E O Peregrino foi o primeiro livro de ficção que eu li, além disso, ficção cristã também. Eu já peguei algumas outras indicações, porque quando eu comecei a ler, eu postei no TikTok, no Instagram, então outras meninas me indicaram outros livros do mesmo gênero e eu gostei bastante. Esse daqui, com certeza, é um 5 estrelas. Vi no sonho que cristão e esperançoso atravessaram o portão. Ao entrarem, foram transfigurados e vestidos com vestes que brilham como ouro. Também receberam harpas e coroas, as harpas para o louvor e as coroas como símbolo de honra. Confesso que foi difícil deixar o Samuel me emprestar ele, porque como vocês podem ver, ele não gosta de marcar, de grifar, já eu gosto. Então eu fiz o comprometimento de não marcar nada por ser um livro dele e conseguir finalizar. Recomendo essa leitura para vocês. Sexto e mais recente livro que eu li foi o Vida Devocional na Prática, do Richard Baxter. Como eu falei para vocês, eu me prontifiquei a ler livretos no Kindle. Esse tem apenas 38 páginas. O título do livro, eu achei que ele fosse falar sobre o devocional, sobre leitura bíblica mesmo. Mas, na verdade, uma disciplina espiritual que ele aborda muito no livro é sobre a meditação, sobre a oração. No livro, ele fala da importância que nós cristãos devemos dar a ter esse momento de silêncio, de meditar na palavra de Deus, de meditar nas coisas celestiais, no céu. E nós vivemos em um tempo onde nós estamos sempre muito acelerados, ou sempre conectados, sempre querendo ouvir ali algum ruído, sempre querendo ouvir alguém falar. E ele fala dessa necessidade de nós nos retirarmos e meditarmos no que nós lemos na palavra de Deus, meditarmos nas coisas celestiais. Um ponto negativo para mim do livro é que eu achei uma leitura um pouco maçante, talvez pela linguagem do escritor. Então eu confesso que em alguns momentos eu quis assim desistir dele, mas continuei perseverando na leitura. No geral, eu dou uma avaliação 2, porque eu acho que o tema que ele abordou é muito importante sim, mas em termos da linguagem não foi algo que me empreendeu. É pregar para si mesmo. Todo bom cristão é um pregador de sua própria alma. Ele fala também da importância que nós mesmos temos de nos lembrar da palavra de Deus, que nos enchermos de esperança, assim como os salmistas faziam. Então ele vai falando sobre meditação, sobre oração, sobre algumas disciplinas espirituais que são importantes para nós cristãos. Então esses foram os livros que eu li até agora esse ano. Já iniciei a minha próxima leitura. Eu estava com uma meta de ler pelo menos 7 livros esse ano. Confesso para vocês que teve um momento do caminho, eu dei uma desanimada da leitura, talvez por algumas coisas que eu estava passando, como eu estava me sentindo. Quando eu peguei o livro do Richard Baxter para ler, eu demorei muito a terminar ele, apesar dele ter poucas páginas. Então eu vou confessar para vocês que no caminho eu fui dando uma fraquejada, eu passei dias assim sem ler, e aí depois eu voltava. E com a leitura bíblica está sendo da mesma forma. Não é todos os dias que eu estou naquele pique, não é todos os dias que eu estou com aquela animação. Vai ter dias que a gente vai estar mais assim, borocochô mesmo, pedindo a ajuda de Deus. E eu tô contando isso para vocês porque eu não quero que você olhe para cá e pense que para mim é mais fácil, que para mim é mais leve ou que eu sou uma crente superdotada. Muito pelo contrário.
é realmente a gente cada dia se esforçar para manter a nossa disciplina espiritual, pedir a graça de Deus. Muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, de incentivo na jornada. Tem duas opções: olhar para nós mesmos com pena e piedade, e dizer, eu não consigo mesmo, eu vou desistir mesmo, ou olhar para nós e fazer como o Richard Baxter abordou aqui no livro dele, pregar para nós mesmos. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você, assim como eu, está nesse progresso de colocar a leitura na sua rotina, me conta aqui nos comentários os livros que você já leu ou que você está lendo no momento. Se você conhece alguém, seja uma amiga, seja uma irmã em Cristo que se interessa por esse assunto de livros, encaminha esse vídeo para ela. Você tem dicas ou indicações de livros para me dar, me conta aqui nos comentários, vamos trocar experiências. Se você gostou, avalia clicando em gostei. Eu espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe vocês.